Ontem à noite saiu a pesquisa do IPEC. Eu nem estava sabendo que essa pesquisa seria divulgada, para ser sincero. E vocês também não me avisaram. Achei que nós tivéssemos uma cumplicidade. Mas tudo bem. E os resultados do IPEC apontam para um vexame do Bolsonaro por ser o primeiro presidente a disputar a reeleição e não conseguir. Porque o Bolsonaro ele piorou simplesmente em todos os indicadores. E é claro que isso traz consequências para Bolsonaro e uma delas é o 7 de setembro amanhã, que vai ser o ato final da autodestruição de Bolsonaro. Mas na sua opinião, o resultado do IPEC foi menos pior para Bolsonaro do que você esperava? Qual é a sua opinião? E deixa o seu like, porque se você gosta de ver o Bolsonaro se dando mal, você tem que dar o like nesse vídeo. E vamos direto para os resultados do IPEC, porque tudo permanece muito estável. Deixa eu pegar aqui a pontuação do Lula. O Lula tinha 44% na pesquisa anterior e agora permanece com 44%, ou seja, estável. O Bolsonaro, por sua vez, teve uma redução. Ele saiu de 32% e foi para 31% dos votos. Um péssimo resultado, mostrando aí que ele não consegue mais crescer. A Simone Tebet foi para 8%, o Ciro foi para 8% e a Simone Tebet foi para 4%. Então nós estamos vendo, na verdade, um cenário muito estável, que não varia desde o início do ano, quiçá mais além. Porque como vocês estão vendo nesse gráfico da pesquisa Quest, que ilustra muito bem, há uma total estabilidade na corrida eleitoral, pessoal. Desde o início do ano, Lula e Bolsonaro ficam oscilando aí dentro de uma mesma margem de erro. Ah, mas o Bolsonaro cresceu um pouquinho. Não, Bolsonaro só conseguiu ter um ganho real das intenções de votos quando o Sérgio Moro desistiu da sua candidatura e assim o Bolsonaro teve um salto na quantidade de votos. Mas se você for observar em todo o cenário anterior, os dados mostram que há uma super estabilidade na disputa. E por quê? Porque a população brasileira já está mais ou menos definida com relação ao seu voto. Aproximadamente aí uns 80%, pelo que está sendo apontado pelas pesquisas de intenção de votos, mais ou menos 80% da população brasileira já cristalizou o seu voto e não vai mudar. Por isso que nós estamos vendo aí um cenário muito entediante a respeito das pesquisas, porque nada muda. Lula fica estável, Bolsonaro fica estável, Simone e Ciro crescem ali um pouquinho, mas nada muito assustador. Simone Tebet está ali mais ou menos na mesma faixa que o Sérgio Moro tinha antes da desistência. E o pior de tudo para o Bolsonaro é que essa pesquisa do IPEC já considerou o debate. E aí que está a grande questão. Porque o Bolsonaro, ele usou o debate para atacar o Lula, em uma tentativa de aumentar a rejeição por parte do Lula. Por isso que ele fez vários ataques, falou sobre corrupção, entre outros elementos. Só que aí o que acabou acontecendo? Podemos dizer, uma adversidade da estratégia do Bolsonaro, porque a rejeição do Lula foi mantida estável e a rejeição que aumentou foi justamente a do Bolsonaro, mostrando que a estratégia do Bolsonaro para aumentar a rejeição do Lula não surtiu o efeito esperado. Olhem só, a rejeição do Bolsonaro, ela subiu 2% e agora está na casa dos 49%. Ou seja, na verdade isso aqui é o dado que mostra que 49% da população brasileira não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. Praticamente a metade. E como que você vai ganhar qualquer coisa com metade da população dizendo que não vai votar em você? Não tem essa possibilidade. E aí o que acontece? A rejeição do Lula, ou melhor, a quantidade de pessoas que não votariam no Lula de jeito nenhum, se manteve em 36%. Já a rejeição de Bolsonaro como presidente da República agora está na casa dos 57%. É muita gente que rejeita a forma como o Bolsonaro governa. E se as pessoas rejeitam como o Bolsonaro governa, por que vão dar mais um mandato para ele? Não vão. Por isso que a rejeição hoje do Bolsonaro é o grande impeditivo para a sua vitória. Mas qual é a sua opinião a respeito desses números? Quero muito saber e, claro, eu quero que você se inscreva agora no canal. E nós estamos também vendo uma outra derrocada de Bolsonaro com relação a vários outros indicadores. O primeiro deles é a rejeição, porque o Bolsonaro ele tinha a estratégia do seguinte: vamos manter os 30% de apoiadores fiéis desde o início do nosso governo e depois nós vamos apostar na rejeição do antipetismo no segundo turno. Essa foi a estratégia do Bolsonaro e essa vai ser a estratégia que vai liquidar Bolsonaro. Você já sabe tudo isso? Se você não sabe, eu vou deixar o link aqui no card para que você entenda melhor essa estratégia. Só que no segundo turno, a rejeição do Bolsonaro está muito alta e ela é maior do que a do Lula. Ou seja, se o Bolsonaro tem mais rejeição do que o Lula, Bolsonaro não vai conseguir vencê-lo no segundo turno. Então aí já mostra aí
Um outro dado péssimo para o Bolsonaro. Agora, dados diretos ruins para o Bolsonaro dessa pesquisa. O voto feminino. Bolsonaro está desesperado para conseguir um voto das mulheres, mas ele não consegue. E na verdade essa pesquisa mostrou até mesmo uma queda de Bolsonaro nas intenções de votos das mulheres. E como eu falei, essa pesquisa já está englobando o debate. No debate, Bolsonaro atacou a Vera Magalhães, a jornalista, de um modo completamente tonto, sem nenhum tipo de motivo para ele realizar esse ataque. Isso já está sendo mostrado agora e repercutido nas pesquisas também. Olhem só, Bolsonaro teve uma queda nas intenções de votos entre as mulheres. Ele saiu de 29% e foi para 26%. E o Lula permaneceu ali estável. Ou seja, todas as estratégias que Bolsonaro tem tentado colocar na jogada para reduzir a sua rejeição com o eleitorado feminino não deram certo. Foi Michele, foi discurso para o público feminino no final de semana e nada disso deu certo. E por quê? Porque o Bolsonaro ele não entende a necessidade e a vida da mulher trabalhadora. O discurso que ele fez no final de semana, falando sobre Lei Maria da Penha e armas, foi um discurso esdrúxulo. Foi um discurso direcionado para a mulher bolsonarista e não para a mulher brasileira. Você já viu essa minha análise, vou deixar o link aqui no card. E depois, no mesmo evento, a esposa do Eduardo Bolsonaro falou uma tremenda bobagem a respeito do casamento. Uma fala também direcionada para a mulher bolsonarista. Se você não viu essa fala da esposa do Eduardo Bolsonaro, você precisa ver. Vou deixar o link aqui no card do meu comentário. Ou seja, o Bolsonaro, toda vez que ele vai discursar para a mulher, ele não faz um discurso amplo, mas sim um discurso sempre concentrado para a sua apoiadora, para a mulher bolsonarista. Então ele não fura a bolha. Se ele não fura a bolha, ele não vai crescer. Como ele também não cresceu diante daqueles que recebem o Auxílio Brasil. A pesquisa do IPEC mostrou isso para nós, pessoal. O Bolsonaro, ele oscilou para baixo entre aqueles que recebem benefício do governo. Ele passou de 29% para 27% das intenções de votos. Ou seja, o Auxílio Brasil turbinado de R$600 fracassou enquanto política de campanha do Bolsonaro. E fracassou por quê, pessoal? E nós podemos já dizer isso. O primeiro pagamento do Auxílio Brasil aconteceu em 9 de agosto. Tudo bem que não tem ainda um mês de pagamento para a população pegar, absorver, sentir esse benefício. Agora, era esperado pelo menos uma estabilidade nos votos do Bolsonaro. Ele oscilou para baixo, no limite da margem de erro. Ou seja, aqueles que recebem o Auxílio Brasil não estão votando em Bolsonaro. Então essa é uma estratégia que fracassou do Auxílio Brasil. Porque pelo menos estabilidade ou uma oscilação positiva para cima. Mas isso não aconteceu. E nós já tínhamos falado sobre essa possibilidade do Bolsonaro ele ter tido uma onda de crescimento com a redução do ICMS que barateou o combustível pequena. E a gente falou, peraí, talvez nem essa onda o Bolsonaro teve. E essa segunda possível onda do Auxílio Brasil, que pode beneficiar Bolsonaro, talvez não beneficie e, ao que tudo indica, não está beneficiando. E o que você tem achado de tudo isso? Coloque sua opinião e, claro, se inscreva no canal. A única possibilidade que eu vejo hoje de crescimento do Bolsonaro é entre a população evangélica. Bolsonaro lidera esse segmento, mas ele não está crescendo. E por que eu acho que ainda é a última possibilidade do Bolsonaro crescer? Porque ele pode aí utilizar os pastores como capilaridade de campanha e conseguir aí reverter alguns votinhos. Mas essa é o único segmento que eu vejo o Bolsonaro tendo algum espaço. Porque todos os outros segmentos, todas as outras estratégias do Bolsonaro já foram colocadas na jogada. E a rejeição dele não abaixa, as intenções de voto dele não aumentam e faltam ainda mais 3 semanas. O que vai acontecer em 3 semanas? Absolutamente nada. E as consequências estão chegando, pessoal. O PL está omitindo o Bolsonaro nas suas peças de campanha. Eu não sei se vocês viram isso, mas foi uma reportagem da revista Veja. Alguns santinhos dos candidatos do PL não estão vindo com a foto do Bolsonaro. Os candidatos bolsonaristas do PL têm reclamado. Não, mas eu dependo do Bolsonaro para me eleger. Então eu quero a foto do Bolsonaro no meu santinho. Só que o PL, a gente sabe, em algumas regiões, em alguns estados, tem escondido a imagem do Bolsonaro. E por quê? Porque ele não cresce na pesquisa, porque ele está mal nas pesquisas. E aí o que ele vai fazer? Sendo que a associação do Bolsonaro tira votos. Vamos esconder o Bolsonaro. Isso trouxe problemas no passado para o PL, houve até uma discussão. Eles estão falando que o santinho não está vindo com a imagem do Bolsonaro por conta de um lapso da gráfica. Sei. Mas aí tem outro problema.
As doações de campanha não estão caindo, pessoal. Como vocês viram, o agronegócio, que é o principal apoiador do Bolsonaro, não está fazendo a doação. Por quê? Porque eles acham que o Lula já venceu e o Bolsonaro já perdeu. Sem o dinheiro da campanha, como que o Bolsonaro vai conseguir fazer para furar a bolha dele? Não vai. Ele não aparece nos Santinhos e nos outros candidatos do PL e também não tem dinheiro para fazer a campanha. Ele não vai conseguir. E amanhã, o 7 de setembro, num desespero total, o Bolsonaro não sabe se ele vai para o ataque, se ele faz um discurso radical ou se ele faz um discurso mais ameno. Essa é a grande dúvida da campanha do Bolsonaro. Ao que tudo indica, o Carluccio quer que o Bolsonaro radicalize, mas radicalizar não traz votos. Só que todas as outras medidas também não trouxeram votos. Ou seja, Bolsonaro já era.